Tudo bom, meus queridos? Então, continuando os nossos vídeos sobre planejando o projeto, ainda na parte 4D4, nós vamos conversar hoje sobre a questão de como planejar o gerenciamento dos recursos humanos, que é uma parte bem importante, onde nós atribuímos quem faz o quê, onde nós atribuímos as suas responsabilidades e alguns outros pontos. Lembrando que esse material é todo baseado no livro do Fábio Cruz, o qual tem o título Scrum e PMBOK Unidos no Gerenciamento de Projetos. Então, se tu quer saber mais, continua aí ligado no vídeo. Bom, após a abertura, a gente sempre tem nossa pergunta-chave. Nesse caso, do nosso 24º ponto, que é como planejar o gerenciamento dos recursos humanos. Então, a gente para e pensa um pouquinho. Como nós iremos determinar as funções, as responsabilidades e as relações hierárquicas dentro do projeto? Antes de a gente saber isso, a gente tem que falar alguns conceitos sobre a área e como que vocês devem tratar essa parte. Um dos pontos é preciso que vocês entendam os recursos humanos como duas classificações distintas e amarradas entre si. Uma é a gestão administrativa e outra a gestão comportamental. Então, assim, vocês nunca vão conseguir separar a gestão administrativa da gestão comportamental. Por isso que se diz que elas são distintas, mas elas são amarradas. Porque na parte administrativa a gente tem como será feito. No comportamental é como que as pessoas vão trabalhar, se elas sabem no primeiro ponto como trabalhar individualmente e depois como trabalhar em grupo, ou seja, em time, porque lembrando, dentro de um time, não adianta uma pessoa fazer tudo e mais um pouco, sendo que o restante do time não faz. Então o time deve ser unido para representar tudo o que está fazendo e conseguir completar todas as suas tarefas e atividades da forma mais entrosada possível. Mas para isso a gente tem que estreitar um pouco os relacionamentos e entender os papéis e as responsabilidades dentro de cada um. Aqui eu tenho alguns papéis e responsabilidades para vocês terem esse entendimento. Entre eles nós podemos destacar o patrocinador, o gerente sênior, o time do projeto, os stakeholders, a gerência funcional e o gerente do projeto. O patrocinador é aquele grupo de pessoas ou pessoa que provê recursos financeiros ao projeto. Muitas vezes é o nosso próprio cliente. Já a gerência sênior é uma pessoa acima do gerente de projetos, podendo ser também o patrocinador. Em alguns projetos nós temos a gerência sênior, em outros projetos a gente não tem. Tudo vai depender do tipo e como que vocês estão trabalhando. Outro ponto muito importante que é essencial dentro de um projeto é o time do projeto. Por quê? Se vocês pensarem assim, quem que faz o trabalho? É o time, né? Porque o time ele ajuda a planejar, a estimar e executar todas as tarefas ou pacotes de trabalho que são necessários para desenvolver o nosso projeto. Bem como nós vimos lá na parte 2, que a gente fala da parte dos pacotes e tudo mais. Onde nós temos a nossa hierarquia, a gente cria pacotes e dentro dos pacotes nós temos atividades para serem desenvolvidas. E quem realiza elas é o nosso time, ok? Outro ponto muito importante, o papel na verdade, são os stakeholders. Quem são os nossos stakeholders? São todos os interessados e afetados pelo projeto, positiva ou negativamente. Então tem que ser levado em conta isso. É quem é interessado e afetado pelo projeto, como eu disse, positiva ou negativamente. Depois a gente cai para a gerência funcional, que de acordo com a estrutura organizacional pode ser os donos dos recursos. Esses também nós podemos ter ou não ter no nosso projeto. Mas a gerência funcional a gente acaba tendo, né? Porque são quem vai ajudar a gerir os recursos necessários para realizar aquelas atividades. Mas quando nós temos um recurso que é um recurso externo, que nós vamos utilizar numa outra empresa, a gente tem o gerente funcional lá da outra empresa. E então aí cabe o nosso grande gerente do projeto. Ele que faz a integração, a comunicação, ele que lidera. Então assim, ele não é um chefe, ele tem que ser um líder, porque ele deve se comunicar muito bem com todos os membros do time, deve apaziguar, deve resolver os problemas, deve sempre salientar a parte da comunicação, que é muito importante dentro de uma organização e principalmente dentro da gerência de um projeto. É ele que faz a
antecipação, né? E também ele que incentiva o nosso time e todos os demais integrantes que fazem parte do projeto. Então, ele que é o grande responsável pelo projeto. É ele que vai ter aquela visão de um todo que será feito, bem como o time vai ter a visão das partes que são realizadas, ok? E o gerente, ele precisa ter habilidades para influenciar este comportamento das pessoas as quais ele vai gerenciar. E no gerenciamento de projetos, isso é conhecido como aqui, ó, o poder, tá? Tendo estilos de liderança apropriados para cada situação do projeto e gerenciando os conflitos com as melhores técnicas para a solução de conflitos. Isso vai ir de acordo com o know-how dele, com a experiência dele, ou com o conhecimento que ele vai adquirindo no decorrer de sua vida, nos projetos que ele vai gerenciando. E lembrando que cada time é diferente de outro time. Então, liderar um time às vezes pode ser muito fácil, e liderar outro time pode ser muito mais complicado. Então, todas as combinações que o gerente tem que ter, é bom para ele ser organizado e também tentar gerenciar da melhor forma a equipe do projeto a qual ele está conduzindo. Então, agora a gente vai para outros pontos que nós devemos falar. Outra questão é que o processo, né, de planejar o gerenciamento dos recursos, ele visa a identificação e a documentação com papéis, com suas responsabilidades, com habilidades necessárias e a relação hierárquica do projeto, que é bem importante, e bem como criar um plano de gerenciamento de pessoal, que em outras palavras é quem faz o que, em qual momento e a quem se reporta. Porque vocês têm que se reportar em alguém. Vocês não podem tomarem decisões dentro do projeto, sendo que não é de responsabilidade de vocês dar um ok para aquela ação, né, que vocês vão realizar, porque pode ocasionar problemas em outras partes do projeto. Então, a principal função desse planejamento é toda a determinação e identificação dos recursos humanos com as suas habilidades necessárias para o êxito do projeto, bem como o complemento de identificar a necessidade de treinamentos, estratégias de construção de equipe, plano de reconhecimento e recompensas. Pessoal, isso são técnicas que são utilizadas para fazer que a equipe de vocês vista a camisa. Porque se eles tiverem alguma recompensa, ou então uma forma de reconhecimento, é muito bom, né? Então, assim, ó, eu acho que em vez de vocês terem que cumprir as tais horas de trabalho, quem sabe vocês não podem trabalhar por a questão de rendimento, ou então pela questão de realização de tarefas. Mas isso tudo vai de como vocês fazem na empresa de vocês, na organização, né? Ou como estão gerenciando nesse projeto. Um ponto que é bom salientar é que é preciso levar sempre em conta que os recursos podem ser escassos, limitados ou concorridos, e isso pode afetar os riscos, custos, prazos e qualidade do projeto. E como sempre, nosso material está separado em entradas, ferramentas e técnicas e saídas. Como entradas, nós sempre temos lá o nosso plano de gerenciamento do projeto, que vocês vão depois modificá-lo e vão incluir como será esse gerenciamento dos recursos humanos. Depois nós temos a questão dos requisitos dos recursos das atividades, onde é obtido no processo de estimar os recursos das atividades. Então é naquele ponto onde vocês olham para as atividades, analisam quais recursos são necessários, porque se aqui nós temos um gerente, deixa eu voltar aqui para mostrar para vocês, se nós temos um gerente funcional que gerencia os recursos, principalmente os recursos externos que vocês vão utilizar, é nesse ponto aqui que eles se encaixam. Vocês têm que saber em quais atividades tem quais recursos para atrelar aquelas pessoas. E sempre nós temos nossos fatores ambientais da empresa, bem como nossos ativos e processos organizacionais. Os fatores ambientais, como vocês sempre lembram, é aquela questão de como podem influenciar o processo de recursos humanos, a cultura da organização, recursos humanos existentes, tá? Políticas de administração do pessoal e condições de mercado. São todos aqueles fatores que influenciam o ambiente da nossa empresa e como que nós fazemos uso deles. Já os nossos ativos e processos organizacionais, eles estão sempre ligados a planos, nesse caso planos de recursos humanos, que são os modelos, organogramas, descrições de cargos, papéis e responsabilidades, bem como sempre informações históricas, estruturas e funcionamentos de projetos anteriores. É aquilo que eu digo, salvem os seus logs e tudo que vocês fizeram e como que fizeram, isso é muito importante. E aí a gente entra nessas ferramentas e técnicas, que a gente vai falar sobre... Opa, passei aqui.
sobre algumas delas, como organograma e descrição de cargos. Existem vários formatos para isso, para ficar graficamente formatado, é mais útil até para vocês terem esse entendimento. E daí nós temos o gráfico hierárquicos, né, que eles demonstram a equipe do projeto em forma de um organograma, uma estrutura analítica de recursos. Então a gente separa ali esse gráficozinho com a hierarquia, separado por recursos, de quem faz o que para tais atividades. Então aquela questão, temos o recurso que a gente precisa, lembra da história da nossa montanha-russa, que a gente precisa de guindastes? Então quem é responsável pela parte dos recursos para os guindastes? Quem é responsável pela parte da montagem, pela soldagem? Então são essas partes de recursos, a gente separa dessa forma. Outra questão, também tem outra forma de fazer ou não outra questão, são os gráficos matriciais, que são matrizes e responsabilidades do projeto. Essa matriz é mais utilizada e conhecida como RACI, tá? Que é Responsible, Accountable, Consult and Inform. É uma matriz na qual vocês vão atrelar responsabilidades às pessoas, ok? E depois tem os formatos de texto, que são documentos detalhados, textualmente, com informações com responsabilidades, autoridades, competências e suas qualificações. Outra forma é a rede de relacionamento, também conhecida como networking, né? Que é a interação formal e informal com outras pessoas dentro da organização, né? No setor ou no ambiente profissional. E ela atua como uma forma de entender os fatores políticos e interpessoais que podem afetar no projeto, certo? E este networking, como tá aqui, pode ser desenvolvido e estimulado com almoços, conversas informais, eventos, congressos ou outros formatos para promover encontros entre pessoas que gere integração. E outra questão também nós temos com ferramentas e técnicas, a teoria organizacional, que ela é responsável por fornecer informações relativas aos modos de comportamento das pessoas, equipes, unidades organizacionais, e também é importante identificar e compreender as suas diferenças. Isso poderá ajudar em um planejamento de pessoal mais eficiente, rápido e econômico. E aí sempre entra aquela nossa velha história. Opinião especializada é essencial, é muito essencial, como eu sempre digo para meus alunos. Em qualquer empresa, em qualquer gerência de projetos, não importa o tipo do projeto, se é de software, se é de uma semana acadêmica, se é da gerência de projeto dentro de uma empresa, tá? Não importa o tipo do projeto. Opinião especializada é muito relevante. E dentro dela nós podemos obter algumas informações úteis, como lista preliminar de requisitos de conhecimento e experiências, papéis e responsabilidades com base em padrões pré-definidos para estes papéis e responsabilidades. Aqui, nível de esforço preliminar e número de recursos necessários para realizar o trabalho do projeto. Relatório de relacionamento necessário entre os recursos de acordo com a cultura e a estrutura organizacional, guias para conduzir o time em contratações de pessoal requisitado de acordo com lições aprendidas e condições de mercado, riscos identificados e associados à contratação de pessoal, retenção, planos de atualização e, por fim, programas identificados e recomendados para o cumprimento de contratos, leis e acordos que fazem parte do governo. E como sempre nós temos com ferramentas e técnicas as nossas reuniões, que elas irão proporcionar ao time do projeto um planejamento do gerenciamento desses recursos humanos e sempre contribuem com várias e várias outras formas. E aí como saída, que são nossos documentos que nós atualizamos, sempre vamos atualizar e criar, se necessário nesse caso, o plano de gerenciamento de recursos humanos, onde nós vamos ter como 3 pontos principais: os papéis e suas responsabilidades. Onde nós temos papéis e responsabilidades, nós efetuamos a descrição do papel, o qual nós estamos atribuindo a determinada pessoa, as suas autoridades e as suas responsabilidades e competências. Então é só o que ele pode fazer. Depois nós podemos utilizar também um organograma do projeto, que é uma exibição gráfica dos recursos e suas relações hierárquicas. Então eu monto esse e depois eu monto o organograma. E ainda o plano de gerenciamento pessoal, destacando a mobilização do pessoal, calendários dos recursos, plano de liberação de pessoal, necessidades de treinamento, reconhecimento e recompensas, conformidade e segurança.
tudo de acordo com o que foi estipulado aqui em papéis e responsabilidades. Esse plano de gerenciamento pessoal é quando, por exemplo, assim, ó, nós vamos utilizar um recurso, como a gente estava falando, não, como eu citei anteriormente, a nossa montanha-russa. A gente vai sempre precisar de soldador, sempre precisar do guindaste, então a gente faz a alocação e a gente tem um calendário com esses recursos e com esse pessoal que trabalha ou não em determinadas datas. E para vocês saberem mais, temos lá no capítulo 9.1 do guia do PMBOK, né, da quinta edição de 2013, um capítulo, na verdade, no capítulo 9, né, na verdade, seção 9.1, que é gerenciamento de recursos humanos do projeto. Então lá tem vários e vários outros pontos para vocês abordarem. E lembrem, pessoal, se tu quer saber mais, aproveita, se inscreve aí no canal, curte esse vídeo. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, coloquem aí nos comentários, até outros pontos que querem que eu cite aí para vocês, porque lembrando, pessoal, esse material é baseado no livro do Fábio Cruz, então ele é todo baseado no livro do Fábio, na verdade, ele é todo baseado no livro do Fábio Cruz, que é Scrum unido ao PMBOK. Então do Scrum nós temos a parte ágil, e no PMBOK, né, nós temos toda a parte planejada, que eu posso dizer entre aspas. O PMBOK, ele é um guia que vai nos ajudar a ter toda essa documentação que nós podemos utilizar dentro do Scrum, como eu já venho conversando várias e várias formas e pontos de vocês. Mas lembrando, vocês não precisam pegar todos os pontos que tem lá no PMBOK e incluir no Scrum. Vocês vão olhar o que é necessário para aquele projeto de vocês, ou o que é necessário para a empresa, para a organização de vocês. Então vocês sempre devem levar em conta estes pontos, que são fundamentais em como que vocês vão construir esse gerenciamento da forma que a gente vem batendo esses nossos papos e conversando. E lembrem, né, que depois que vocês aprendem, tudo fica mais fácil. Abração e até o próximo vídeo.